E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tosse aí no caso é devido à quantidade de videoaulas que eu já gravei hoje. Feito? Não se assustem. Estou em isolamento total aqui em casa, eu e minha filha, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Nessa aula aí nós vamos dar início ao módulo 3, Geometria Plana 3, perfeito? Inicia-se na página 29. Então esse módulo 3, eu vou estar dividindo ele em 3 videoaulas, perfeito? Em 3 videoaulas. Então a primeira parte aí falando a respeito de triângulos, suas classificações, e depois na sequência nós vamos ter pontos notáveis, se não me engano, mediana relativa, a diagonal de um quadrado, a altura de um triângulo equilátero. Perfeito? Então, dando continuidade aí ao módulo 3, Geometria Plana 3. Perfeito? Então, o que nós temos aí de início? Fala a respeito de triângulos. Triângulos, portanto, nada mais é do que uma porção do plano geométrico, limitado por 3 linhas que se cruzam 2 a 2 e não passando pelo mesmo ponto. Tá ok? Então, 3 segmentos de retas 2 a 2. Então, essa, portanto, é a definição de um triângulo. Ou plano. O que é um plano? É uma definição primitiva, nós acreditamos que é uma verdade. Então, se nós considerarmos uma folha é um plano, eu vou recortá-la de forma que eu tenha apenas 3 lados. Então, eu estou considerando uma parte do todo, uma parte da folha com 3 lados. Isso, portanto, é denominado de triângulo. Quais são os elementos do triângulo? Então, nós temos aqui A, B e C, são os vértices. A, B e C, portanto, são os vértices. O que mais? Azinho, Bzinho e Czinho, o segmento, portanto, de A até B, de B até C e de C até A, são os lados. Então, esses são os lados de um triângulo. Nós podemos classificar esse triângulo da seguinte maneira. Então, nós temos um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, portanto, quando os 3 lados são iguais, 3 lados iguais e automaticamente 3 ângulos iguais. Perfeito? Então, isso, portanto, é a classificação de um triângulo. Triângulo equilátero. Depois nós temos aqui um triângulo isósceles, quando eu tenho 2 lados iguais e um diferente. Se eu tenho 2 lados iguais, automaticamente os meus ângulos são iguais. E nós temos um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Triângulo escaleno, portanto, é quando nós temos os 3 lados diferentes. Os 3 lados diferentes, automaticamente, os 3 ângulos, eles são iguais. Tranquilo até aí? Quanto aos ângulos, nós já estudamos ângulos. O que nós precisamos saber em relação a ângulos? Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo, portanto, quando ele está compreendido entre 0 e 90 graus. Ângulo reto, quando é igual a 90 graus. E obtuso, quando ele está compreendido entre 90 e 180 graus. Então, quando os 3 ângulos de um triângulo são menores do que 90, são ângulos agudos, esse triângulo recebe o nome de triângulo acutângulo. Os 3 ângulos agudos. Se um ângulo for de 90 graus, esse triângulo recebe o nome
de triângulo retângulo. A soma desses outros dois triângulos tem que resultar 90 graus. A soma desses outros dois triângulos obrigatoriamente tem que resultar 90 graus. Tá bom? E quando o ângulo for maior do que 90 graus, obrigatoriamente ele recebe o nome de triângulo obtusângulo. Perfeito? Obtusângulo. Triângulo obtuso. Ângulo obtuso, triângulo obtusângulo. Tá? Na sequência, o que nós precisamos saber? Da condição de existência. Se eu tenho aqui um triângulo ABC, para que esse triângulo exista, obrigatoriamente, um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Menor e não menor igual, hein? Então, deixa eu abrir um programinha aqui para vocês, ó. Para vocês visualizarem essa condição de existência. Então, essa é a condição de existência que um lado obrigatoriamente tem que ser menor que os outros dois. Perfeito? Tem que ser menor que os outros dois. Então, eu tenho aí um triângulo qualquer, três segmentos quaisquer. Vou considerar esse segmento aqui valendo 12 centímetros. Esse segmento ele vale 12 centímetros. Eu tenho um outro segmento aqui que vale 4 centímetros. Esse segmento em amarelo ele vale 4 centímetros. E eu tenho um outro segmento que vale 6 centímetros. Esse segmento aqui vale 6 centímetros. Então, se eu tenho 6 mais 4, 10, eu não consigo fechar esse triângulo. Nós vamos ter um segmento aqui, ó, um espaço vazio de 2 centímetros. Nós não conseguimos fechar esse triângulo. Portanto, o 12, obrigatoriamente, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. O 12, ele tem que ser menor que 4 mais 6. 4 mais 6 é 10. 12 é menor do que 10? Não. Isso aqui é falso. Se é falso, portanto, nós não conseguimos formar um triângulo. Então, essa é a condição de existência. Um lado, obrigatoriamente, tem que ser menor do que o outro. Ou, você pode falar que um lado tem que ser maior que a diferença em módulo dos outros dois. Perfeito? O lado ele tem que ser menor do que a soma, ou o lado ele tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. Tá? Então aí nós temos o reconhecimento de triângulos. Vocês têm, portanto, aí na página 30, logo no início, para nós identificarmos quando um triângulo ele é retângulo, quando ele é acutângulo ou quando ele é obtusângulo. Então essa condição aqui é para nós identificarmos quando ele é triângulo retângulo. Então, para você saber se ele é triângulo retângulo, nada mais é do que teorema de Pitágoras, ó. O lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois. Então, quem que eu estou considerando o maior lado? Então, se o maior lado é menor do que a soma dos outros dois, ele é acutângulo. E se o maior lado ele é maior do que a soma dos outros dois ao quadrado, ele é considerado de triângulo obtusângulo. Obtusângulo porque forma ângulo maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Na sequência, nós temos congruência de triângulos.
Congruência quando os triângulos eles são congruentes. Congruentes, eles são iguais. Então nós temos o caso lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 tá ok? São triângulos congruentes. Então aqui vale 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Congruente obrigatoriamente tem que ser iguais. E para nós finalizarmos essa primeira parte, nós temos aí a base média de um trapézio. O que nós precisamos saber? Base média é o segmento formado pelos pontos médios das transversais desse trapézio. Então, se é um trapézio, obrigatoriamente, AB tem que ser paralelo a quem? A CD. AB paralela a CD. E aí nós temos que BC e AD, elas são transversais aí no caso, né? Vão cruzar. Então, quando você marca o ponto médio de AD, quando você marca o ponto médio de BC, liga esses dois pontos, MN, chamado de base média. Existe a definição, mas você precisa saber que MN é a média aritmética das bases. Base maior mais base menor dividido por 2. Então você vai fazer o segmento AB mais o segmento CD dividido por 2. Perfeito? Então nós temos mais 2 videoaulas aí na sequência. E aí então vocês podem estar resolvendo os exercícios. Perfeito? Espero que tenha esclarecido essa primeira parte aí da nossa aula, que na verdade é o nosso módulo 3, tá ok? E durante a semana eu vou gravando a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida em relação à parte teórica, qualquer dúvida em relação aos exercícios, aquele exercício que a maioria não conseguiu resolver, tá? Mandem a mensagem aí para a Fran me encaminha, ou no Classroom, tá ok? E aí eu resolvo aqui, disponibilizo o link para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e bom estudo.